Quando a gente quer fazer um título ou qualquer coisa que tenha esse jeito aqui, ó, algo que esteja preenchido como um desenho, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o desenho que você deseja. Então lá no Google, você pode procurar por background o que você quer. Então, por exemplo, vou colocar background tecnologia. E aí ele tem, ó, várias imagens aqui. Background natureza. Quando eu vou procurar por uma imagem de fundo, que é isso que eu estou procurando, uma imagem de fundo, eu geralmente pesquiso por background, template, wallpaper e papel de parede, plano de fundo, tá? Essas são as palavras-chave que eu utilizo para procurar um fundo para minha imagem. Por exemplo, background geométrico. Então você precisa entender qual que é a sua apresentação, o que é que você está tratando dessa apresentação para procurar o plano de fundo que você deseja. Eu vou voltar na tecnologia lá, tá? Tecnologia. E vou escolher aqui um template. Ó, por exemplo, gostei desse template aqui, ó. Desse aqui. Então vou copiar esse template clicando com o botão direito copiar. Lembrando que a gente não pode sair por aí copiando qualquer imagem, né? Tem algumas imagens que são pagas, mas nesse momento aqui o meu foco é mostrar como que a gente faz. Depois eu vou falar sobre a questão de procura da imagem na internet. Então, eu vou colocar aqui um novo slide e vou colar aqui essa minha imagem. Beleza. Antes disso eu vou printar aquela tela da minha imagem aqui, ó. Como que eu printo as telas, tá? Windows, a tecla Windows, Shift e S do meu teclado. E aí eu vou selecionar e arrastar aquilo que eu quero. E então eu venho no meu PowerPoint e colo, tá? Lembrando que o nosso foco aqui é fazer algo parecido. O parecido aqui não tem nada a ver com a imagem de fundo nem nada disso, mas é a ideia, tá? Qual que é a ideia? Eu tenho uma letra onde ela o que tem ao fundo dela é uma imagem, tá? E ela tem um contorno aqui. É isso. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. E aí eu vou escrever o meu texto. Então vamos supor que eu queira escrever aqui tecnologia. Então, tecnologia. Quando a gente pensa em fazer dessa forma, a gente tem que ter uma letra grande. Então vou colocar aqui um tamanho 150. E também ela tem que ser gordinha, tá? Ela tem que ser mais cheia. Então aqui nós temos, deixa eu ver uma outra fonte. Vou usar essa aqui mesmo. Essa aqui que eu não sei a pronúncia dela, tá? Mas vou usar essa daqui. Vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte para caber tudo aqui e beleza. Então essa daqui vai ser a fonte que eu vou utilizar. E eu quero que essa imagem ao fundo faça parte do meu texto. Tem várias formas de fazer. Primeira, ó, vou copiar o meu plano de fundo, Ctrl C, vou clicar no meu texto, na caixa de texto, tá? Em toda a caixa, venho aqui em forma de formato, aqui nós temos os preenchimentos de texto, né? Se eu quisesse preencher o texto, mas não é o caso. E eu tenho essa setinha aqui, ó. Eu vou clicar nela, ela vai abrir as opções aqui do lado. Nessa primeira opção de preenchimento de texto, a gente tem, por exemplo, sem preenchimento, ele ficaria sem preenchimento nenhum. Com preenchimento sólido, que é o que ele já está agora na cor preta, mas eu poderia vir aqui no balde e mudar a cor dele. Preenchimento gradiente, que aí eu vou mostrar depois como que a gente trabalha com gradiente. E preenchimento com imagem ou textura. Quando eu clico em preenchimento com imagem ou textura, ele automaticamente já vem com a textura pré-definida do PowerPoint. Aqui, ó, em textura, eu posso selecionar uma outra textura caso eu queira, mas não é o meu foco de agora, tá? Já que eu tenho preenchimento com imagem ou textura, as texturas são essas, mas eu também tenho as imagens, que eu posso procurar ela no meu computador, então eu venho inserir e vou procurar onde é que eu salvei essa imagem, mas eu não salvei, eu copiei para a área de transferência. Então eu venho aqui, ó, área de transferência, vou clicar em área de transferência e o que acontece? O meu texto que eu escrevi, ele vai ser preenchido com a imagem aqui do que eu havia selecionado. Tá? Então, se eu vier aqui deletar e escrever uma outra imagem, ó, que legal,
ele vai ele vai escrevendo, tá? A imagem que eu fiz de acordo com o meu texto. Então, quanto mais imagem eu tenho, mais do texto aqui, ó, mais do meu plano de fundo eu vou pegar, tá bom? Então, essa daqui é uma possibilidade. Aí ele tem um contorno, então eu vou clicar aqui, venho em forma de formato, contorno do texto, e aí eu coloco o contorno que eu quiser. Aqui, como ele tá mais, vou colocar um contorno roxo. Lembrando que, quando a gente tá falando de cores, aqui eu já tenho algumas cores padrões. Mas aí eu tenho mais cores de contorno. Eu posso selecionar aqui, ou então eu posso vir em personalizar e vir clicando nesse campo, qual que é a tonalidade que eu quero, e depois escolher a cor que eu desejo, tá? Eu vou colocar aqui um roxo e ok. Aí ele ficou com o fundo aqui roxinho. Posso aumentar o contorno também, se eu quiser, ó. Espessura, posso aumentar aqui o contorno. Opa, tem que selecionar tudo. Posso aumentar o contorno também, tá? Então, eu vou colocar aqui essa minha fonte de inspiração e como é que ficou no final. Ó, ficou dessa forma, tá bom? Uma outra opção também que nós temos, nesse caso aqui ela fica mais versátil, porque a gente consegue, como eu falei, agora a palavra não é oficina criativa, é internet. Então, ela fica mais fácil da gente manusear isso daí, né? Editar depois. Só que desse jeito aqui também, a gente tem um pequeno probleminha. Por exemplo, se eu deixar somente a palavra i, ó, vou colocar no modo apresentação. O que acontece disso daqui? Ele pega toda a minha imagem que eu tenho e vai colocar tudo na letra i. Então, acaba que ela vai ficar desproporcional. E aí a gente tem que saber quando é que eu vou utilizar a parte do copiar, né, colar essa imagem que eu selecionei na internet na minha fonte, ou quando é que eu vou fazer uma outra ação que eu quero mostrar aqui agora, tá? Então entenda a diferença. Ó, vou colocar aqui só a letra A. Se eu colocar só a letra A, ele tá pegando todo o meu template inteiro e ó, colocando tudo na minha letra A. Se eu faço um texto maior, ele já entende mais, aí ele já fica mais dimensionado, fica mais fluido, tá bom? Mas vamos supor que aqui eu queira colocar somente a letra B, como tá aqui nesse nosso exemplo. Digamos que eu estou apresentando algo, fazendo algum material e eu quero apresentar a letra B, só isso. Se eu faço desse jeito e coloco a letra B aqui, ela não vai ficar muito legal. A minha imagem vai, ó, não vai ficar legal. Vamos supor, então, que eu queira apresentar somente a letra B. Nesse cenário, como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o meu plano de fundo, vou colocar esse B aqui, ó, separado, e vou duplicar essa letra B, tá? Lembrando que essa letra B aqui é uma letra normal, ó, que eu vou colocar aqui na cor preta. Eu vou aumentar bem essa fonte, tamanho 400, ó. Tá? Para que ela fique bem grande. E vou colocar aqui, ó, nesse ponto, por exemplo. Então, eu quero que ela pegue esse ponto aqui, ó. Que ela assuma esse ponto dentro da minha letra B. Então, eu vou colocar a minha letra, vou clicar no meu plano de fundo, com o Shift pressionado, vou clicar na minha letra B. Então, ou seja, eu tenho dois pontos aqui selecionados, o meu plano de fundo e a minha letra B. Eu venho aqui em forma de formato, aí ele vai abrir mesclar formas. Eu vou clicar nessa setinha e vou em fragmentação. Quando eu clico em fragmentação, você pode achar assim, nada aconteceu. Será que não? Eu vou clicar aqui nessa minha imagem e vou deletar. O que aconteceu? O meu texto, ele foi fragmentado, ou seja, todas as partes do meu texto, ó, eles vieram para cá. Então, eu posso deletar essa partezinha aqui do B, né, porque não precisa, tá? E aqui eu tenho a minha letra B. E aqui agora eu posso colocar o contorno, só que lembrando, o contorno, isso aqui já não é mais um texto. Se eu desistir e falar assim, agora não é letra B não, é letra A, tem como? Não tem como. Você vai ter que pegar a imagem novamente, colocar a letra A e mesclar de novo. Diferente dessa forma aqui, que se mudar a letra A, deixa eu aumentar mais aqui, ó, mudou para a letra A, então eu venho aqui e coloco a letra A, tá?
Mas agora, essa letra B aqui, agora ela é uma imagem. Então, eu venho e posso colocar o contorno, vou colocar o contorno roxo também, e posso colocar também o contorno mais grosso. Olha aí. E essa aqui é a nossa imagem maior, então de uma forma mais diferenciada. É dessa forma que ela vai pegar uma parte do texto. Deixa eu pegar a imagem de novo e vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar essa parte daqui, ó, a parte do cantinho, pra gente ter ideia da mesma coisa. Deixa eu pegar aqui a letra B, vou duplicar esse B e vou trazer ele pra cá, que ela tá pegando do início, né? Bem aqui. Vou colocar o contorno aqui de novo, o contorno mais forte. Tá, o que eu fiz aqui? Eu fiz a mesma coisa, só que antes eu tinha pego a letra B lá do final. E eu peguei mais ou menos aqui, ó, no mesmo caminho onde estava o outro. Olha a diferença delas, tá? Tá vendo que essa imagem aqui, esse B, ele tá mais junto? Olha aqui as imagens do martelo, da balança, ela tá junta, tá espremida, tá? Desse jeito não, desse jeito ele tá bem fluido. Então, se a gente vai fazer algo com uma palavra inteira, é mais interessante a gente copiar e colar a imagem. Dessa forma eu tenho as possibilidades aqui, por exemplo, de escrever. Então fica mais fácil eu editar isso daqui. Ó, fica bem mais fácil. Diminui mais. Fica bem mais fácil de editar. Então, se eu fosse escrever, por exemplo, a palavra Brasil, tava tranquilo eu copiar e colar as imagens, ó, que ela ficou bem fluida. Mas se eu for colocar as letras separadas, o ideal seria fazer isso daqui, transformar o meu texto em imagem, que é o que aconteceu desse lado de cá. Espero que tenha entendido. Isso daqui dá pra gente fazer muita coisa, trabalhar bastante com essa técnica aqui de copiar a imagem ao fundo e também de fazer o nosso texto como imagem, tá? Dá pra fazer muita coisa. Depois nós vamos trabalhar mais com essa questão de fragmentação, inclusive animações ótimas para fazer com isso daqui. Mas por enquanto vamos focar na parte de construção de fontes diferenciadas usando apenas o PowerPoint. Tranquilo? Então bora lá para a nossa próxima aula.